De volta à nossa escola dominical, estamos estudando hoje sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar, vós orareis assim. Nós estamos começando a descobrir muitas coisas que Jesus ensinou sobre oração. Um convite para você conhecer o programa de educação cristã continuada, as revistas da escola dominical, ter certificação em teologia, uma bênção de Deus. E nós vamos aqui fazer um retorno ao tópico anterior, que é a questão do tempo. Conforme o ensino do mestre, o tempo que dedicamos à oração é algo relativo. Isto é, não é este que garante o nosso progresso de vida com Deus. Há pessoas que dizem assim que, olha, eu sou um homem de oração, quer saber por quê? Veja os meus joelhos. Veja o estado da ponta do meu sapato, que eu vivo de joelho, então está desgastado. Na verdade, não é por esse tipo de mecanismo, de elemento que a gente mede a vida de uma pessoa de oração, mas pelos frutos, realmente. Vamos ver a nossa terceira parte da aula, orar como estilo de vida. Nós temos 3 tópicos, vamos dizer. Primeiro é persistência na oração. Depois, orar sem cessar. E por fim é estilo de vida. Muito bem, orar como estilo de vida. Orar como estilo de vida. Esse vai ser o último tópico aqui desta divisão. Primeiro, a persistência na oração. Nos ensinos de Jesus em Lucas 11, a oração modelo é reforçada pela ideia da persistência. Jesus contou até algumas histórias sobre isso. Lembra de alguma delas, sobre a questão da persistência na oração? Jesus contou a história da viúva, do juiz, né? E ela ficava o tempo todo dizendo, faze justiça a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Então Jesus usou 3 verbos, que foram os verbos bater, pedir e buscar, para nos falar sobre a persistência na oração. Persistência na oração. Devemos viver a oração como realmente uma vida com Deus, sem a ideia do imediatismo. É claro que Deus responde, como disse a Keren, pode responder de pronto. Nós temos experimentado, e isso tem na Bíblia, isso está na nossa vida, algumas formas interessantes de Deus responder. Deus pode responder a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo, instantaneamente, e mais interessante, Deus pode responder antes que a gente peça. Isso é interessante, né? Jesus disse, antes de a palavra chegar à sua boca, já sabe o que vai pedir. É claro, a gente ora por uma questão de disciplina, porque é o nosso Pai, porque nós gostamos dele, e quando você gosta de alguém, você quer o quê? Papear com a pessoa. Então aí as redes sociais para provar, né? Estão aí os celulares para provar que as pessoas não desligam mais, ficam o tempo todo. E claro, estão falando com quem gosta, né? Porque quem não gosta, existem algumas formas de nem se atender o telefone mais, né? E nem se vê o comentário na rede social. Então, essa questão da persistência é uma vida de oração. Quanto tempo nós temos para orar? A nossa vida inteira. A nossa vida inteira é uma jornada com Deus. Não tenhamos pressa de querer resolver tudo hoje, não é? Ou então eu vou virar uma pessoa de oração hoje. Não é assim. É uma vivência, é uma convivência com Deus. E você vai crescendo no conhecimento, no contato com Ele. Neste tópico, então, orar sem cessar, que é o segundo, você vê quanto está ligado a esse primeiro, da persistência. Vem aí os verbos pedir, buscar, bater, que Jesus utilizou para falar sobre oração. Esta oração incessante, nós dissemos na aula anterior algo sobre isto, que a oração incessante é o estado de oração. Muito bem. Último tópico, estilo de vida. Eu quero pedir que a Keren faça esta leitura, que é um pensamento de Catherine, uma grande evangelista americana. Ela diz o seguinte, fale aí, por favor, Keren. Minha vida é uma oração. A Keren
A Ketri, já quer dizer que é você, né? A Ketri, uma grande evangelista usada por Deus com milagres extraordinários nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Certa vez, a equipe que trabalhava com ela no ministério, muito incomodada por não vê-la orar, chegou e fez essa pergunta. Ketri, diga uma coisa, Deus faz tanta coisa quando você prega, e a gente acompanha você praticamente dia e noite. A gente não vê você estar orando. Afinal de contas, quando é que você ora? E a Ketri respondeu, a minha vida é uma oração. Realmente o testemunho de Ketri é muito extraordinário. Ela renegou o mundo, muita coisa, inclusive o casamento, para viver para Deus, consagrada a Deus. E como ela vivia em oração? Na verdade, deve ter descoberto esta oração secreta, a oração sem cessar, quando não desliga mais. Online, comunicação em tempo real, tempo todo com Deus. É claro que esse tipo de vida com Deus, do orar sem cessar, orar em espírito, não prescinde aquela oração secreta, a portas fechadas. Na verdade, eu entendo que ela é uma continuidade, ela é um desenvolvimento de alguém que, tendo orado tanto e por orar tanto secretamente, ligou-se a Deus de maneira tão permanente, que agora sua vida é uma oração, como Ketri disse. Gente, nossa aula está terminando, obrigado por vocês terem vindo hoje, à Escola Dominical, obrigado você. Nós temos um encontro em nosso próximo programa. Até lá.